Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um tema especialíssimo que nos traz muita alegria, que é a questão da arqueologia e da egiptologia. Como vocês viram no programa passado, nós tivemos a Vivian Tedardi, que é diretora do nosso Centro Cultural, e ela fez um link para o programa de hoje, que traz uma pessoa muito especial, que é o professor Dr. Moacir Elias Santos, que é arqueólogo, historiador, professor aí de História Antiga e Medieval e uma das poucas sumidades no Brasil em arqueologia e egiptologia. Quer dizer, é realmente uma honra muito grande recebê-lo, uma pessoa que tem pesquisas aí com reconhecimento nacional e links internacionais e, além de tudo, um grande colaborador da Ordem Rosa Cruz. Ele veio contar um pouquinho da sua trajetória e das mais recentes pesquisas envolvendo a múmia Totmea, que está exposta no Museu Egípcio Rosa Cruz, aqui em Curitiba. Professor Elias, tudo bem? Tudo bem, Jamil, como vai? Tudo bem, é uma grande honra recebê-lo, viu? Há tempos estávamos querendo trazê-lo aqui no programa. Tá, é uma satisfação estar aqui presente, né, e conversar um pouquinho sobre a questão do museu e também sobre a múmia. Perfeito. Bom, antes de tudo, professor, eu gostaria de perguntar como é que surgiu a sua paixão pelo Egito, né, e pela arqueologia. Bom, essa paixão surgiu ainda quando eu era criança, então eu em contato com um tio, né, que tinha estado no Egito na década de 60, ele trouxe alguns objetos, algumas coisas bastante curiosas, e a partir desses materiais eu comecei a me interessar sobre esse passado, comecei a pesquisar, né, e isso acabou me levando a outros pontos mais adiante, né, depois com a faculdade de arqueologia e também mestrado, doutorado, né, sempre envolvido com essa história do Egito Antigo. Sem dúvida, então é uma paixão antiga, né, começou ainda em menino. E você, como eu havia falado, você foi um dos poucos brasileiros a cursar, eu acho que é arqueologia aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, na graduação. Sim, a faculdade de arqueologia onde eu estudei, Estácio de Sá, no Rio, era o único curso do Brasil na época, né? Então, a única possibilidade para estudar arqueologia é ir até o Rio de Janeiro. Então, foi o que eu acabei fazendo. E é uma questão bastante interessante que hoje nós temos 9 cursos de graduação no Brasil. Então a área se expandiu muito, né, principalmente com a questão da arqueologia de contrato nos dias de hoje. Então muitos profissionais são requisitados para esse tipo de trabalho, né, para trabalhos de campo, né, para salvamento do material arqueológico que está em risco devido a obras, né, de engenharia e tudo mais. É sempre bom lembrar, o professor Moacir, ele é de Ponta Grossa, né? E é também diretor e criador de um museu lá, a exemplo do nosso Museu Egípcio Rosa Cruz aqui de Curitiba, ele tem um museu lá de arqueologia muito visitado. Nós vamos falar um pouquinho dele mais para o final do programa, mas eu gostaria de, se você pudesse já nos dar uma palhinha de como é que surgiu a ideia de fazer o museu lá em Ponta Grossa. Esse museu ele surgiu a partir de réplicas que eu fui confeccionando por interesse próprio, né? Então fazia estatuetas, fazia objetos maiores como sarcófagos também, então todo esse material foi se acumulando. E eu realizei muitas exposições itinerantes, só que chegou um determinado momento, não tinha mais como levar todo esse material de um ponto para o outro. Então daí veio a ideia de pegar e montar um museu onde esse material pudesse ficar exposto. E em 2001, no dia 11 de abril, nós inauguramos esse museu, que desde então vem recebendo escolas, né, está bastante atuante, né, na comunidade hoje em dia. E também, além desse desenvolvimento, nós fizemos um blog, né, com informações sobre o museu, onde as pessoas podem acessar, podem ler textos sobre o Egito Antigo e alguns exercícios, outras coisas que nós colocamos lá. Perfeito. Bom, nós vamos voltar, já estão entrando aí os dados, né, do Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, aquele segundo endereço, né, que está ali embaixo, Museu, né, de museuarqueológico.blogspot.com. Ali vocês vão conhecer o Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, né, e toda a história, né, desse centro cultural fantástico aí que está recebendo tanta gente. Professor Moacir, nós trouxemos o professor aqui principalmente para falar, né, de um projeto que envolve a nossa múmia do Museu Egípcio Rosa Cruz aqui em Curitiba, a Totmea, que é uma das poucas múmias autênticas expostas aqui no Brasil. E eu sei que o professor acompanhou, digamos que a história dessa múmia, então gostaria que você nos falasse da história dela e também das pesquisas, tanto da tomografia e das mais recentes pesquisas envolvendo. Tá, bom. Essa história da múmia é bastante curiosa. Em 1995, a chegada dessa múmia marcou realmente a própria história do museu, né? Porque o museu até então só tinha réplicas de objetos arqueológicos, né? Uma coleção que é muito antiga. Começou nos anos 70 com o Eduardo Vilela, depois mais artistas plásticos contribuíram, né, para
ampliação do acervo, e só que não existiam objetos originais. E essa ideia de trazer a múmia nós devemos ao Frater Charles, né, o antigo grande mestre da ordem, que conseguiu negociar com o Museu da Califórnia, que foi o último ponto onde ela estava, né, nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil, né, isso em 1994 para 1995. Então o que acontece? Com a chegada da múmia, em 1997 nós conseguimos iniciar um projeto, né? Antes do professor continuar, vou pedir para pôr a primeira imagem para o pessoal ter ideia. Essa aqui, o que seria essa imagem, professor? Bom, aí então nessa história da múmia, né? Então quando iniciamos esse projeto, a nossa primeira ideia era tentar recuperar todos os dados históricos a respeito da múmia. Então nós tínhamos alguma coisa, mas os dados eram muito superficiais, então era necessário reunir mais fontes, mais elementos que pudessem embasar melhor a história dela. Foi aí que nós contatamos uma historiadora norte-americana chamada Mary Hanson. Hoje ela está com, se não me engano, 98 anos, né? Ela já está bastante debilitada, mas há 10 anos atrás, aliás, mais que 10 anos atrás, ela nos ajudou muito no desenvolvimento do projeto. Então ela já tinha reunido uma série de materiais a respeito da múmia, e foi ela justamente que nos enviou essa foto, né? Essa foto que é histórica, porque é a única imagem que nós temos da Totimeia antes dela ter sido desenfaixada. Que né? Interessante. Nós temos uma outra imagem dela já no esquife, aí está, né? Isso. Essa é a múmia Totimeia hoje, né, exposta, né? Isso, essa foto é de alguns anos atrás, quando ela estava ainda na tumba, dentro do museu, né? Infelizmente o museu foi demolido para a construção de um novo prédio, então ela ficava dentro de uma réplica de uma câmara funerária, né? Como ela era exposta. E aí dá para ter uma ideia de como o corpo dela ficou depois de todo esse processo, né, de desenfaixamento e tudo mais. Então ela está bem conservada, é uma múmia que está em bom estado de conservação. Que idade, mais ou menos? Ela tem aproximadamente uns 2.600 anos. Nós temos alguma ideia sobre isso em relação à própria mumificação, né? Pelo estilo de mumificação tem como conhecer, né? Então, mais ou menos a idade dela. E ela era uma mulher que, no passado, né... É uma múmia feminina. É uma múmia feminina, exatamente. Nós chamamos a de Totimeia porque foi justamente o senhor que apareceu naquela foto anterior, o Farrar, que acabou dando o nome, o apelido para ela, né? Então nós a conhecemos por meio do apelido e não pelo verdadeiro nome, que infelizmente as inscrições do ataúde original acabaram sendo perdidas, então nós não temos ideia de como era o nome original dela. Perfeito. Lembrando sempre que, embora o museu, né, Egípcio Rosa Cruz tenha sido demolido, ele vai dar lugar a um outro museu, mas no momento a múmia continua sendo exposta num outro ambiente, né, na Ordem Rosa Cruz. Como é que foi essa cerimônia de desenfaixamento e as pesquisas envolvendo tomografia que o professor esteve envolvido com relação à múmia? Bom, então, o que aconteceu? Em 1997 iniciamos o projeto de pesquisa, começamos com a parte histórica, né, levantando todos os dados desde que ela tinha saído do Egito até quando ela veio parar aqui no Brasil. E uma das ideias era também estudar o corpo, né, por dentro. Então nós não podemos fazer isso, não podemos pegar uma múmia hoje em dia e abri-la, né, como se fazia no século XIX. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com esses tipos de materiais hoje, né, principalmente com restos humanos, porque nós temos que lembrar que, embora nós tenhamos uma múmia, né, ela foi muito tempo atrás uma mulher e ela viveu, né, ainda quando aqueles templos todos estavam no auge, quando os deuses antigos eram cultuados, quer dizer, ela tinha uma família, uma vida, e é isso que nós temos que tentar recuperar, não só ela enquanto múmia, mas ela enquanto indivíduo, né, enquanto alguém que viveu, né, e teve toda a sua trajetória na antiguidade. Então, a partir desse momento, nós sabíamos que precisávamos da tomografia, então acabamos levando a múmia em 1999 para o Hospital das Clínicas aqui de Curitiba. Isso, e fizemos uma tomografia. Você tem, parece que algumas fotos desse momento, tem mesmo, né? as fotos dessas imagens, né? Pode-se dizer que foi um caso inédito no Brasil, de múmia no Brasil, de passar por uma tomografia? Sim, ela foi a primeira múmia a ser tomografada no Brasil, né? Na realidade, ela passou já por 2 tomografias. A primeira delas ocorreu em 1997, se não me engano, e a segunda que nós realizamos, então, em 1999. Perfeito. Então, aqui nós temos algumas imagens, né, da preparação que fizemos com relação a ela para... Vamos pedir para a nossa querida Carmen pegar, né? Ela vai aproximar para o pessoal de casa poder... Então, esse foi o trabalho que nós fizemos aqui, no caso... você ali, né? Sim, preparando a múmia para levá-la para o hospital, né? Então tivemos que ter todo um cuidado, né, para transportá-la. Nós tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros na época, então transportamos a múmia numa ambulância do SEAT, né? Ela foi dentro do próprio ataúde, então foi todo um planejamento, né, para transportá-la com o devido cuidado. E o que a tomografia descobriu, assim, que dados permitiu
foi, né, nós tivemos através da tomografia? O nosso objetivo principal era descobrir determinados aspectos do processo de mumificação dela. Então, já sabíamos que o cérebro tinha sido tirado pelo nariz, pela maneira tradicional, que resina tinha sido colocada dentro da caixa craniana. Inclusive, aqui tem algumas imagens dos fragmentos. Isso é interessante. Né, como estava, né, na época da descoberta, né? Então, o fato de nós termos, por exemplo, alguns ossos que, devido à face ter sido quebrada mais ou menos nos anos 30 até os anos 70, né, nós não sabemos exatamente como o rosto da múmia foi quebrado. Mas esse aqui, por exemplo, é a tábua interna do osso frontal, né? Então uma parte que seria correspondente à testa. E essas manchinhas que vocês estão vendo mais escuras são restos de resina, né? Que são utilizadas, portanto, nesse processo de mumificação. Então perfeito. Sabemos que essa resina foi colocada... Eu vi que temos até os dentes ali da múmia. Perfeito estado. Será que dá para o professor mostrar? Sim, eu posso mostrar os dentes. Isso é interessante porque são quantos mil anos, professor? Ela tem aproximadamente 2.600 anos. Você veja, 2.600 anos, né? E dentes em excelente estado de preservação, né? Então aqui tem algumas imagens, dá para ver os dentes dela, né? Estão aqui. E uma dentição bastante saudável, por exemplo, nós sabemos que ela não tinha cárie, nenhuma, né? Nenhuma doença relacionada, né, a algum problema nos ossos, na região da maxila, nem da mandíbula, nada. Então, em perfeito estado. Né, uma dentição, né, realmente perfeita. Agora, o que nós percebemos aqui na superfície dos dentes são alguns, um grau moderado de desgaste, né, mas é normal devido à função mastigatória. Eu não sei se você falou com relação à idade, quando ela morreu, deu para levantar isso? Sim, isso é um dado também que é possível descobrir por meio da junção dos ossos, quer dizer, das extremidades dos ossos, das epífises, nas diáfises, nós temos como calcular isso. Então, e observando também a questão da dentição, nós sabemos que ela tinha por volta de 25 anos quando ela morreu. Então jovem, né? Bem jovem. Com relação à vida dela, nós temos poucos dados, né? Porque realmente o único documento importante que nós tínhamos, que veio da época dela, era o ataúde, mas infelizmente foi perdido. Então nós não sabemos exatamente como, né? Mas quando o Museu de Round Lake fechou, em 1919, esse ataúde se desfez, provavelmente, né? Então nós não temos nenhuma ideia e nenhuma cópia das inscrições para que nós pudéssemos, então, traduzi-las, né? E com base nessa tradução, pudéssemos saber um pouquinho mais sobre ela. São poucos dados históricos com relação a ela. Né? Exatamente. O único dado que nós temos é que o professor... Sabe se ela foi uma nobre, uma plebeia, ou não tem como... Não, o que nós supomos é o seguinte, é como um professor chamado Lansing, que apareceu naquela primeira imagem que nós mostramos eu vou pedir para eles colocarem de novo a imagem número 1, para o professor poder explicar. Você estava se referindo. Aquela primeira, né? Sim, a primeira imagem. O professor Lansing, então, naquela a imagem onde ela está sendo desenfaixada, ele aparece ao lado, né? Esse senhor que vocês estão vendo à esquerda, né, do vídeo, né? Ele está do lado da múmia e ele acabou, então, lendo as inscrições de uma maneira um pouco superficial, né, como ele conseguiu na época, mas ele disse o seguinte, que existia uma fórmula ritual para os mortos, quer dizer, provavelmente uma fórmula de oferendas, falava que ela tinha servido a deusa Ísis e não trazia o seu nome. Então ele não conseguiu ler a inscrição, se existia realmente a inscrição que mencionava o nome dela. Mas ele fala que ela estaria a serviço da deusa Ísis. Isso é uma pista bastante importante. Nós sabemos que as mulheres no Egito Antigo atuavam como sacerdotisas, mas na época que ela viveu, não. Né? Então, o que nós pressupomos? Que ela deveria ter servido, então, a deusa Ísis num templo, provavelmente como cantora ou musicista. Era o que as mulheres participavam, no caso do culto dos templos na época. Que bacana. Então, se ela atuou realmente, ela atuou como uma musicista, né, ou como uma cantora dentro do templo durante o ritual, né, de culto para a deusa. Perfeito. E o que o professor pode nos falar agora em primeira mão? Olha, isso acho que até agora não foi divulgado em termos de mídia, né? Em primeira mão, o professor Moacir vai nos falar sobre o projeto de reconstituição da face da múmia Totimé. Como é que é esse projeto? Quem que está envolvido? O que podemos mostrar aí para o nosso público? Bom, esse projeto ele começou mais ou menos 1 ano atrás, né, quando um artista gráfico, né, de excelente capacidade técnica nos procurou, né, o Cícero Moraes, que não é daqui, ele é do Mato Grosso, e o Cícero propôs essa ideia da reconstituição.
Então, depois de um certo tempo, o que precisava exatamente para fazer essa reconstituição era a tomografia dela. Só que como a tomografia foi feita em 1999, nós só tínhamos os filmes, quer dizer, só as imagens, e do crânio, como nós tivemos acesso ao interior da cavidade craniana, então não tínhamos feito uma tomografia tão detalhada assim para a cabeça. Então as imagens eram muito espaçadas e quando eu transmiti a ele então essa série de imagens para que ele começasse a trabalhar, ele ficou até um pouco frustrado porque não deu certo, né? As imagens não funcionaram. Aí ele teve uma brilhante ideia, né, que foi uma técnica sem dúvida pioneira, que durante o trabalho de restauração da face, nós fizéssemos uma série de imagens com fotografia, com uma câmera simples, envolvendo uma série de ângulos em volta do rosto dela. Pegando essas imagens, o que o Cícero fez? Ele recriou, por meio dessas fotografias, o crânio em 3 dimensões, no computador, usando uma série de programas, e usando as medidas da tomografia, quer dizer, calculando o tamanho exato do crânio, ele recriou não somente a face, mas o crânio todo. Que interessante. Então, por meio das fotografias e das imagens digitais, né, digitalizadas da tomografia, foi possível então recuperar esses dados todos. E a partir disso, ele utilizou uma técnica forense. É isso que eu ia lhe perguntar, se existia algum link com a técnica dos legistas forenses, né? Exatamente. Então, o Cícero estudou essa técnica, então, dispondo uma série de pontos, né, em áreas específicas do crânio, ele conseguiu não só recuperar a disposição dos músculos, mas também a espessura de cada ponto da face, né? Por exemplo, na altura da testa, do rosto, né, do queixo. Então, usando essa técnica. E a partir disso, o que ele fez? Ele recriou, né, o que seria a imagem dela. Né? Só que esse trabalho ele foi feito em 2 etapas. Na primeira etapa foi um trabalho de restauração da face, quer dizer, para possibilitar aquela fotografia, né? As imagens das fotos. Então vamos tem acho que aqui algumas imagens do rosto da Totimeia, né? Isso é muito interessante, né? Porque nós nos acostumamos a ver ela já deteriorada, né? E agora teremos a possibilidade... que quando ela chegou no Brasil, em 1995, o rosto estava quebrado, né? Então, uma das preocupações foi recuperar a face. Então, essa foto aqui foi feita em 97, quando nós começamos o projeto, observando a dentição, como ela estava, ainda sem mexer no rosto. E mais adiante, está vendo aqui a região da maxila, né? A arcada superior, né? Dá para ver perfeitamente os dentes e tudo mais. Então, o que nós fizemos? Pegamos todos esses dentes, recolocamos no local, os que estavam quebrados, e também os ossos da face e recuperamos o rosto inteiro, né? Recolocando tudo no lugar. Então, a partir do momento que nós já tínhamos o rosto devidamente reconstituído, foram feitas as fotos, essas fotos foram transmitidas então ao Cícero. Bom, e o que nós obtivemos com isso? Ele fez o crânio virtualmente, recuperou o crânio virtualmente, e com isso foi possível também, graças ao apoio do CTI de Campinas, que é o Centro Tecnológico, o Centro de Tecnologia Renato Archer, de São Paulo, e eles nos apoiaram também no projeto, imprimindo, através de um modelo, né, desse modelo que o Cícero transmitiu a eles, uma impressão em 3D, né, dessa face. E essa impressão que nós temos aqui. Vamos mostrar aí, em primeira mão, a face da múmia Totimeia reconstituída. E a Carmen vai dar um close aí. Então, essa imagem, então, a partir do modelo criado pelo Cícero, né, como vocês podem observar aqui, o pessoal de São Paulo, né, de Campinas, né, eles nos auxiliaram, né, na reconstituição do rosto dela. Então, esse modelo foi criado e a partir desse modelo aqui, nós estamos trabalhando nisso, vamos criar também já os ombros, né, uma parte do peito. Pode girar um pouquinho? Sim, e vamos também reconstituir, no caso, os olhos com olhos de vidro, né, a textura da pele, né, e colocar uma peruca para devolver a ela as feições que ela tinha. Isso é fantástico. E nesse trabalho o Cícero já fez isso, ele fez por meio da técnica que ele utilizou, né, da computação. Então, nós temos até uma imagem de como seria o rosto da Totimeia já devidamente preparado, né? Pronto, né? Portanto, então, em primeira mão para vocês aí, como era a Totimeia quando viva, né? Vamos pedir, tá aí. Isso, essa é a imagem que o Cícero Moraes, portanto, criou. Se vocês quiserem ter alguma
ideia melhor desse detalhamento da construção da imagem, o Cícero tem um site na internet que é www.ciceromorais.com.br. Então, acessando esse site, vocês podem... lá está o linkzinho que ele colocou, né, com o vídeo que ele postou já no YouTube, e também um detalhamento de como ele fez o trabalho. Vamos fazer entrar, então, o link do site, né? Tá ali, ciceromorais.com.br, aí você tem a história da reconstituição, né? E o videozinho, né? Sim, tem um link para o vídeo do YouTube também, onde é possível ver exatamente, o vídeo também feito pelo Cícero, né? Que nós podemos ver em detalhe como a imagem foi criada, né? Aí vocês vejam que ela está usando um colar típico da época que ela viveu, e a nossa preocupação era a seguinte: como a Totimeia estava careca quando ela foi mumificada, nós não encontramos vestígios de cabelo. Era certo que em vida, provavelmente ela usava uma peruca. Aquelas tradicionais, né? Perucas egípcias, né? Então, a peruca que ela aparece ali é uma recriação, portanto, seguindo a moda da época. Que fantástico. Moacir, a partir dessa reconstituição, em termos de Brasil, é a única múmia a receber um trabalho de reconstituição? Assim? Na realidade, existem outras múmias no Brasil. Nós temos somos a única instituição que tem uma múmia no sul do Brasil, né, que é uma múmia completa, no caso a Totimeia. As outras nós temos todas elas no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Essas múmias chegaram ao Brasil já em 1826, foi a primeira coleção, e a segunda, que foi uma múmia que pertenceu ao imperador Dom Pedro II, ele adquiriu na segunda viagem ao Egito entre 1875 e 1876, né, quando ele esteve no Egito. Então ele trouxe uma outra múmia. Mas com relação à reconstituição, essa foi a única múmia brasileira a receber uma pesquisa de reconstituição da face? Na realidade, no Rio também existe um trabalho similar, mas o que nós podemos apontar pelo fato desse trabalho ser inédito é que a Totimeia foi pioneira já com a tomografia, quer dizer, foi a primeira múmia a ser submetida a essa técnica, e essa técnica que está sendo assim, bastante interessante, inclusive que o Cícero está exportando para outros países, né? Nós, por exemplo, sabemos que agora, um trabalho bastante recente, ele fez um trabalho de reconstituição para o Museu de Malta, né, na Europa. Portanto, ele pegou e trabalhou num projeto com eles, e também um outro projeto que nós estamos em andamento, que é agora para o dia 18 de maio, que nós vamos inaugurar no museu, uma exposição chamada Faces da Evolução, né, onde uma série de crânios de hominídeos, né, que nos mostra toda a trajetória da evolução humana, foram escaneados, né, foram feito esse trabalho de fotografia também, e a partir disso o Cícero também recriou as imagens desses crânios, e não só os crânios, como as imagens também vão estar expostos no museu. Quando que se inaugura essa exposição? Agora no dia 18 de maio. Aqui no Museu Egípcio e Rosa Cruz, aqui em Curitiba, Isso, né? aqui em Curitiba. Professor, a gente já se aproxima do final. Eu gostaria que você falasse rapidamente, novamente, para quem de repente pegou o programa andando, né? Falamos aqui, trouxemos em primeira mão a face da múmia Totimeia reconstituída, até de repente como ela foi quando viva, né? Já paramentada e etc. Você falasse um pouquinho da importância da arqueologia para o Brasil. Por que essa disciplina é importante? Não só para o Brasil, para o mundo, né? Por que essa disciplina é importante? Por que devemos nos interessar cada vez mais pela arqueologia? Bom, a arqueologia ela tem uma trajetória muito antiga, né? A arqueologia, como nós a conhecemos hoje, ela vem se desenvolvendo a partir do século XVIII, e graças à arqueologia, mas juntamente com a história, que nós temos uma forma, temos como recuperar o nosso passado, nossas raízes, né? Nós pensamos numa múmia, mas qual que seria a importância de se estudar uma múmia, de levar uma múmia para o hospital, fazer uma tomografia? Nós podemos estudar as doenças antigas, nós podemos descobrir como essas doenças foram se transformando ao longo dos séculos, né? E isso pode reverter muito para nós hoje em dia, né? Para a nossa própria sociedade. Então, o conhecimento do passado é fundamental, né? Uma sociedade sem passado é uma sociedade sem memória, né? Sem futuro. Né? Então, eu acho que a grande contribuição da arqueologia e da história, ambas, né, caminham juntas nesse sentido. E, Jamil, gostaria também de deixar um convite né, para as pessoas que estão nos assistindo. No dia 18 de maio, no dia que nós vamos inaugurar essa exposição, nós também vamos comemorar a Semana Nacional dos Museus. Que né? bacana. Então, no dia 18 de maio, nós temos também, além da inauguração da exposição, às 3 horas da tarde e às 4 horas, né, às 15 às 16 horas, nós temos um evento que nós chamamos Feliz Dia da Múmia, né, a nossa segunda edição.
porque no ano passado nós fizemos. A primeira. Exatamente, e está falando justamente sobre essa questão da contribuição das múmias, dos estudos de múmia, e dessa vez nós vamos direcionar o evento todo para Totimeia. Você vai estar dando uma palestra, alguma coisa nesse dia? Sim, exatamente. Então, eu vou falar a respeito da questão da história da múmia, desde quando ela saiu do Egito e do projeto, e o Cícero vai estar aqui em Curitiba, né, conosco, justamente para falar de como foi o processo de reconstituição da face da múmia. Não percam, então, aqui no Museu de Curitiba, né, o Dia da Múmia 2, com palestra do professor Moacir e palestra do professor Cícero, né, falando sobre todo esse trabalho de reconstituição da múmia. Exatamente. A partir das 15 horas, é isso? A partir das 15 horas. E você aceita convites para palestras em escolas, faculdades, de repente, se alguém quiser que você vá falar sobre Egito, arqueologia? Sim, nós temos geralmente durante o ano uma série de programações em eventos científicos, eventos acadêmicos, mas também fazemos palestras para o grande público. Se as pessoas tiverem interesse, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, moacirsadoski@hotmail.com. E tem os seus telefones também, né? Você deixou aí, eu vou pedir para entrar. Sim, tá, esse é o telefone do Museu de Arqueologia, em Ponta Grossa, onde as pessoas conseguem me encontrar também. O código é 42-3229-2109. Perfeito. Espero que cada vez mais pessoas se interessem por esse assunto que é fascinante, né? Que é a descortinação, né? Descortinar o passado para que apreendamos melhor o nosso presente. Professor Moacir, foi um prazer tê-lo aqui e quero fazer já de antemão um convite para que a sua participação torne-se frequente, quem sabe mensal, bimestral, como ficar a seu critério, para você sempre estar nos trazendo as novidades aí sobre a arqueologia, sobre a egiptologia. Sim, eu agradeço o convite mais uma vez, Jamil. É bastante interessante que as pessoas tenham divulgação desse tipo de estudo e também dos eventos, porque nós temos que levar em consideração que nós não fazemos esse estudo para nós mesmos, né? Esse estudo é para a sociedade, né? Nós temos que devolver à sociedade, né, muitas vezes o que ela nos auxilia na formação de professores, com cursos de mestrado e doutorado. Então, é quase que uma obrigação nossa mesmo para o grande público, né, passar anos estudando, né, determinado assunto e realmente transmitir esse conhecimento para as novas gerações. Perfeito, essa é a grande missão, né? E até a nossa próxima quarta-feira com o programa Presença e Harmonia, sempre com temas interessantes de enlevo, de crescimento, de aperfeiçoamento do ser humano. Até lá!